Libra, nem sempre tudo é atraso, às vezes é a vida te reposicionando. Sejam todos muito bem-vindos ao Lar Holístico, eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva, intuitiva para os meus queridos librianos, é uma leitura bônus, então fiquem todos à vontade, sejam todos muito bem-vindos. Essa leitura é mais do que merecida, vocês tiveram um engajamento muito alto e por isso estão ganhando essa leitura, tá bom? Lembra que é uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar com todo mundo. E também é uma leitura atemporal, o momento que você chegou aqui é o momento exato, certo? Vamos ver o que temos aqui, Libra. Vamos lá, librianos, meus queridos, já deixa o seu like, se inscreva no canal, é importante a sua colaboração aqui, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, que ajude o canal também, mas para que vocês ganhem leituras bônus aí na semana que vem, né? Sempre bom uma leiturinha extra. Vamos lá, começar com o Osho, né? O que nós temos para Libra aqui? Ai, gente, eu tenho que botar meu óculos, eu não tô enxergando nada. Aham. 8 de espadas, a culpa, tá? Vi que eu tava faltando alguma coisa. 6 de paus, tá? O sucesso. O que mais que a gente tá falando aqui? Maturidade. Um as de ouros. Bom, o 8 de espadas, ele me fala muito de autossabotagem, né? De se sentir preso, se sentir presa em alguma questão. Eu tô me conectando com librianos aqui que neste momento estão passando por dificuldades de enxergar os recursos, os seus próprios recursos, as suas próprias potências, tudo que tu tem disponível para transformar a tua realidade ou para sair de uma situação muito difícil, né, desafiadora, porque existe uma questão de eu acho que eu não consigo sair desse lugar, eu não consigo enxergar a oportunidade, eu tô preso aqui por isso. Então sempre talvez colocando uma situação na frente do teu desejo, uma desculpa. Eu tô aqui porque aconteceu isso comigo. Eu ajo assim porque lá no passado fizeram isso para mim. E atualizando essas questões. E, de certa forma, isso vai te aprisionando tanto que tu começa a ficar limitada, a não ter ação, a ficar com medo de sair de algum lugar, sensação de aprisionamento, ansiedade, até culpa, quem sabe, eu não sei do que pode ser, mas cada um sabe aí da sua história, né? Enfim, as coisas não andam. Só que essa carta ela vem falando assim, Libra, isso aqui não é verdade, isso aqui é o que a tua mente está te dizendo. E quando a gente dá voz para a mente, ela não tem o positivo e o negativo, né? Não existe o certo e o errado, é apenas aquilo ali que é dito e é tomado como uma verdade. Então se tu te condiciona a te achar que tu tá limitado, que tu não tem recursos, que as coisas não são boas, ou até criando cenários irreais, acontece que realmente fica muito mais difícil de alcançar o que se deseja, tá? Então, na sequência vem o 6 de paus e o as de ouros, que são cartas totalmente opostas. O 6 de paus ele fala de sucesso, de triunfos, de reconhecimento, né? Fala de pessoas aqui te prestigiando, tu sendo de repente o centro das atenções, as pessoas realmente gostando do teu trabalho, gostando de ti de uma forma, da forma que tu é. Entende? E o as de ouros aqui vem com a questão maturidade, uma nova oportunidade surgindo para ti quando tu consegue se desprender de algumas situações que estão te limitando. Então, essa leitura aqui, o início dela existe uma oportunidade, tá? Tu pode passar aí por um portal
de abundância, de florescimento, de libertação, principalmente, porque essa carta vem falando sobre maturidade. Então eu elaboro o que está me prendendo, eu elaboro o que aconteceu comigo no passado, e eu começo a reconhecer aqui o meu valor, eu começo a reconhecer os meus esforços, quem eu sou de verdade, quais os motivos que as pessoas gostam de mim, né? Porque aqui existe uma autossabotagem, inclusive, no sentido de: será mesmo que eu sou tudo isso? Será mesmo que as pessoas gostam de mim? Será que aquela pessoa... Por que será que aquela pessoa me prestigia? Por que será que aquela pessoa gosta de mim? Entende? Existe aqui uma questão de desvalorização, tu diminuindo quem tu é, tá? Enfim, isso vem muito, talvez, de algumas experiências que tu teve no teu passado. Enfim, aqui ainda não aparece isso, tá? E o 4 de copas aqui, muito provavelmente, se tu continua vivendo, tá, nessa questão de 8 de espadas, que é uma autossabotagem, realmente tu não te enxergando da forma que tu é, tu acaba perdendo oportunidades, porque o 4 de copas fala, né, é como se fosse um vazio emocional, nada me contenta, nada chega a tempo para mim, não era bem isso que eu queria, então sempre uma insatisfação. E é uma carta também que fala de olhar o copo mais vazio do que cheio. Então, talvez algumas coisas que chegam para ti, tu acaba desdenhando ou dizendo: nossa, não era bem isso aqui, e tu acaba perdendo oportunidades que podem realmente te levar onde tu gostaria de estar. Porque aqui nós temos o 9 de ouros, que é uma carta que fala de colheita, de tu chegando aqui numa realização, de tendo ali na frente coisas positivas para se orgulhar de ti, inclusive, né? Resultados, tá? Resultados do teu trabalho, resultados de quem tu é. Então, eu acredito aqui que Libra não tá se enxergando da forma que realmente é, tá? Vamos entender melhor essa história aqui. Tem algumas coisas aqui que tu não te permite viver, não te permite experienciar por questões do teu passado, por medo, por insegurança, ou porque tu acreditou numa verdade que alguém te disse, né? E daí, por mais que as pessoas cheguem e falem o contrário, tu não acredita, tá? Tu comprou uma verdade aí que não é, o que parece aqui no jogo. O que mais aqui para Libra? As de espadas, não, desculpa, cavaleiro de Pagem de espadas. A justiça, ó, aqui chegou o arcano maior de vocês, né? A justiça. O que mais aqui que a gente tem para Libra? Cartas da mente, né? Pagem, a justiça, totalmente aqui a tua mente governando essa história. Olha aí, mais uma, tá? O 7 de espadas. O que acontece? Eu atualizo ainda um passado, eu olho para um passado, ó, só cartas de espadas na mesa, gente, não tem nem muito o que falar, tá? Só cartas de espadas. Então, assim, a gente já sabe que Libra é mental, né? Elemento ar, né? Isso aí, a gente já... Vocês são mais voltados para o racional, né? E aqui isso tá governando muito você, só que tá muito para um lado muito negativo, de autodistorção, de autoimagem, e a não permissão de viver coisas que poderiam aqui ser positivas para vocês. Aqui, como eu falei, né, existe uma mente autossabotadora aqui, tu não conseguindo enxergar aqui a tua imagem mesmo, e o que tu pode viver aqui, experienciar de coisas positivas. E continuamos com essa sequência aqui no jogo, porque a justiça aqui, ela vem falando, Libra, equilibra as coisas, tá? Porque talvez o racional e o racional negativo tá tomando muito mais cenário nessa história do que talvez as coisas positivas que poderiam acontecer. Então, é como se tu não te sentisse... É uma questão de falta de permissão aqui com essa justiça, tá? Eu não me permito viver coisas aqui
que são justas para mim, que eu até gostaria de viver. Só que isso é inconsciente, a gente não está falando de atos conscientes aqui, a gente está falando do inconsciente. Então quando tu vê, já aconteceu, quando tu vê, tu já fez, quando tu vê, já está inserido num ambiente que as coisas realmente não vão para onde tu gostaria, entende? E o pagemzinho de espadas aqui, acredito que tu começa a enxergar para isso agora, de uma forma diferente, talvez enxergando informações, que tu começa a ficar mais atento a isso que está acontecendo, alguns e muitos gatilhos aqui, tá, que estão te despertando isso. O 7 de espadas e o 3 de espadas, eles falam, olha só, olha esse carinha aqui, tá olhando para trás. É uma carta que fala de enganos, é uma carta que fala de prejuízos, é uma carta que fala de perdas, né? E aqui o 3 de espadas, sofrimento. Então, provavelmente, tu sofreu algum golpe lá no teu passado, tá? Que hoje, por mais que as pessoas possam chegar aqui e te oferecer algo positivo, e essa aqui é um página de copas que fala de emoções, de amor, de coisas, sentimentos genuínos, sentimentos verdadeiros, puros, tu acaba desperdiçando porque tu não acredita, tá? Porque lá atrás aconteceu alguma coisa que realmente te causou muito prejuízo. Enquanto isso não for elaborado dentro de ti, tu acaba vivendo ainda nessa preocupação, nessa ansiedade, né? Sempre em maus lençóis, muito preocupada, chorando bastante, deprimida, tá? Porque as oportunidades estão chegando, só que elas chegam e tu acredita que ou não é verdade, né? Ou isso não é para ti, porque tu acaba sempre dando um jeito de não viver isso que pode. E aqui o jogo vem falando, né? Tem coisas positivas chegando para ti, um as de ouros, coisas na matéria. Existem coisas que vão aqui te valorizar no teu trabalho. E eu vejo aqui isso, pessoas aqui que podem realmente aqui te oferecer algo muito verdadeiro, e talvez tu, com essas atualizações de passado, tu acaba perdendo as oportunidades, né? Enfim, a mente aqui, Libra, ela tá jogando contra, tá? Jogando contra. O que mais aqui? Pra mente, não existe, como eu falei, o positivo e o negativo, tá? Não existe positivo e negativo. Existe a verdade que tu acredita. Então, olha, gente, tá bem... Libra, sério, a gente precisa rever algumas questões aqui, porque esse jogo aqui, ele vem falando de oportunidades, ele vem falando de coisas de valorização, de pessoas te valorizando, pessoas aqui de repente até te oferecendo algo genuíno e realmente existindo um desperdício aqui. Olha aqui, o 5 de espadas, sabe, só cartas de espadas. Então é um jogo que tá bem pesado. Eu tô tentando medir as palavras aqui para trazer essa mensagem aqui de uma forma até mais leve, porque as cartas que estão aqui, elas são bem pesadas. E se não bastasse tudo isso, ainda vem um 5 de ouros, que é uma carta que fala de desvalorização. É uma carta que fala de falta de amor, de que tu não enxerga o teu valor, que tu te coloca em caixinhas aqui muito pequenininhas e tu acaba recebendo migalhas. Então, a desconexão com, de repente, o que tu gostaria de viver, ela tá muito grande e ela tá muito no teu posicionamento aqui, no que tu tá acreditando dentro de ti. Tá? Aqui, por exemplo, tem duas cartas, tá? O 10 de ouros e o 5 de ouros, são cartas opostas. Ao passo que o 5 de ouros fala de desvalorização, de não pertencimento, de não merecimento, o 10 de ouros vem falando o contrário.
né, de ambientes aqui harmoniosos, de pessoas aqui que gostam da tua companhia, de momentos felizes. Então, em algum ponto aqui, Libra se perde, tá? E se isola. O eremita aqui, para falar sobre isso. Então, aqui é como se tu ainda tivesse preocupado com coisas do teu passado, e a atitude disso é se isolar, é ficar sozinha para tentar aqui equilibrar as emoções, equilibrar os pensamentos, em tudo isso. O que acontece? Existe aqui o 6 de paus, o 6 de copas, desculpa, e o 4 de ouros, uma saudade, de repente, até daquilo que tu não viveu. É estranho falar isso, né? Mas é algo talvez que tu idealizou, uma utopia, alguma coisa que tu desejaria viver na tua vida e que te traria um conforto, sabe aquela coisinha de conchinha, tipo, nossa, eu tô bem aqui nesse lugar? Talvez tu nunca viveu isso, mas mesmo assim tu ainda sente saudade disso. É como se tu quisesse ser inserida ou inserido neste lugar. Eu vejo que teve oportunidades que tu desperdiçou aqui, que tu poderia ter vivido isso, tá? Aqui tem uma questão muito forte de saudade, tá? Pode ser que tu viveu isso e talvez isso despertou algum gatilho e tu deu um jeito aí de auto-sabotar e perder isso, tá? Para algumas pessoas é isso. Ou tu nunca viveu isso e tu gostaria de viver. Então é uma utopia, eu fico sonhando com isso, eu fico sonhando que esse dia vai chegar. E ele pode chegar, mas tu precisa... Ele pode chegar até porque tem um as de ouros aqui falando que pode iniciar uma nova oportunidade na matéria para ti, inclusive, se materializar isso, aonde tu pode ser reconhecido, aonde as coisas podem ser justas de novo para ti, aonde tu consegue aqui preencher alguns vazios emocionais, se achar que o teu ponto, o teu eixo, até no sentido de valorização e desvalorização, equilibrando isso, até porque temos a justiça aqui. Só que o eremita, que é um ponto muito principal nesse jogo, porque que ele fala, como eu falei, né, de isolamento, né, eu isolo. E o eremita, ele fala, né, Libra, calma, tu vai conseguir subir no topo dessa montanha, tu vai escalar os teus desafios e tu vai conseguir passar por eles. Neste momento, não olha para trás, não olha para aquilo que te magoou, para aquilo que te machucou. Foca na tua luz interior, foca no que tu quer crescer, como tu quer te libertar, como tu vai curar algumas feridas. Porque o eremita, ele tem muita sabedoria interna. Então, tu automaticamente, esse jogo ele vem falando, tu tem todos os recursos aqui para superar isso. Tá? E aqui não é com afobação, não é com pressa, não é com nada disso. Confia na tua caminhada, confia aonde a vida está te direcionando, confia no teu sentir, confia nas intuições que tu tá recebendo, atualiza essas experiências que tu teve de passado e tenta aprender com elas e coloca isso na balança, o que faz sentido e o que não faz sentido para ti. Porque com a bagagem que tu tem e com a experiência que tu tem, pelo que eu vejo aqui nesse jogo, tu não vai dar um passo em falso novamente. Isso já foi lá do teu passado. Então hoje, com esse 7 de espadas aqui, é como se tu estivesse pisando em ovos hoje, achando que as coisas vão acontecer da mesma forma que aconteceram lá no passado, só que não. Hoje tu já trouxe uma bagagem, tu já tem um autoconhecimento muito grande. Então automaticamente tu não vai permitir que algumas experiências ruins façam parte do teu dia de hoje, que vá, né, pro teu futuro. Então esse jogo é muito assim, ó, relaxa, confia na tua sabedoria, confia nas tuas experiências. Existe uma oportunidade aqui porque aqui vem falando maturidade, né, como se o eremita falasse, tu tem a maturidade suficiente hoje para entender aqui que tu realmente pode viver experiências aqui mais
até coloridas, né? Porque essa carta é toda floreada, né? Toda cheia de flor. Sabe? Viver momentos felizes, momentos bons, e é uma construção aqui, tá? O 10 de ouros vem falando sobre isso, né? Aproveitar os pequenos momentos da vida, não é já chegar lá em cima no topo, não, é tu ir devagar, aproveitando os pequenos prazeres da vida, todos os dias um pouco, com o que a vida vai te oferecendo no dia a dia, tá? Volte-se para dentro, porque existem muitas respostas aqui que vão te libertar, na verdade, dessa autossabotagem e de algumas questões que tu carrega aí até de uma infância. Eu nem vou entrar nesse assunto, porque aqui esse jogo aqui, eu teria muita coisa para falar sobre a infância, tá? Porque existe aqui resquícios de infância, da forma que tu foi criada, da forma que foi conduzida aqui a tua vida, de repente, gatilhos emocionais e gatilhos principalmente de autovalorização, de autoimagem e de merecimento. Então, hoje, tu não consegue te inserir numa história que tu gostaria de viver, porque ainda existem gatilhos sendo atualizados e tu acaba te aprisionando nesse medo, nessa insegurança de coisas que já passaram, tá? Gente, se vocês tá fazendo sentido para vocês esse jogo, deixa o like, se inscreva no canal. É importante a sua colaboração para que cheguem mais pessoas e também para que tu ganhe leituras bônus aí na semana que vem também. Serei muito feliz em fazer essas leituras para vocês, tá? Eu adoro quando vem signos novos aqui para leituras bônus, porque isso também fala que, né, não, porque às vezes fica só centralizado em 3 signos, né, e eu curto quando vem signos novos, e vocês às vezes vão, às vezes descem, então quando aparece assim eu fico muito feliz, tá? Se tu quiser uma leitura particular comigo, aqui na descrição tem um link onde tu pode falar diretamente comigo, seja bem-vinda. 8 de terra novamente, tá? É a carta que abre o teu jogo. Então, realmente, ó, é isso que tá reverberando na tua energia hoje. Então, tem muitas coisas aqui para serem revistas, né? O que essa carta aqui vem falando, né? Ilusão de estar presa. É exatamente isso que eu falei lá no início, né? É falta de autoconfiança e medo de agir. O medo de agir por quê? Porque existem coisas ainda que tu tá atualizando que tu acha que vai acontecer. E não vai aqui, não vai, tá? Ó, a sacerdotisa, tá? Escutar aqui a tua intuição. Foi o que eu tinha dito antes, né? Tenha paciência, nada é rápido aqui, esse processo. E fazer uma análise interna que também é necessário para que tu consiga agir com verdade, com consciência. Então a sacerdotisa com a eremita, eles vêm atualizando aqui e mostrando no jogo que existe sim muita sabedoria interna que tu pode usar a teu favor. Então, realmente aqui tu tá muito apto a viver o que tu deseja. É só tu ter confiança, autoconfiança mesmo, tá? Mais uma para finalizar. 4 de água, ó, que é essa carta aqui, ó. Elas voltam porque a gente tá falando da tua energia, né, Libra? Não tem muito como fugir disso. O que essa carta fala, né? Cuide para não perder uma oportunidade. Essa carta fala sobre isso, é a mesma, né? Então vai falar a mesma, ó. Cuidado para não perder uma oportunidade. Descontentamento, né, ou tédio, que é justamente isso, nada chega a teu gosto, nada tá bom, né, então é isso, né, abra os olhos para as possibilidades, existe possibilidade, e aqui com esse As de Ouros e o 6 de Paus, é algo que vem te trazendo bastante alegria, satisfação, realização, então existe algo muito positivo para ti aqui, tá, e talvez tu possa perder uma oportunidade aqui, tá?
Ó, o 5 de espadas, ele volta aqui no jogo. Então, realmente é o que está acontecendo. Existem conflitos muito grandes, internos, né? Talvez aqui tu precise, essa carta fala sobre isso, né? Analisar e aprender com as circunstâncias, com o que aconteceu e não lutar contra isso, sabe? São dois carinhas que largam um larga as armas, diz, eu não vou lutar com isso aqui, eu vou seguir meu caminho. Então é muito isso, tu não briga com o que aconteceu, apenas aprende, analisa e segue em frente, tá? Vamos lá, vamos finalizar aqui o jogo. Eu desejo que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa teu like, te inscreva no canal. Bora lá. Libra. Você está trilhando sua jornada com coragem, determinação e muita fé, e com muita fé. Boas notícias chegarão em breve. Mudanças significativas estão chegando e você pode comemorar. Esteja consciente e pronto para as mudanças positivas, realizações de sonhos que estão se aproximando da sua vida. É a hora de brilhar. Por que brilhar? Porque esse 6 de paus aqui, ele fala sobre isso, ele fala sobre holofotes. Então, realmente estou sendo muito reconhecida, muito reconhecido, né? E prestigiado, tá? Prestigiada, aqui tem uma oportunidade chegando para ti. Pode ser uma oportunidade no teu campo material? Pode, tá? Mas também pode ser alguma coisa aqui emocional, tá? Porque tinha o paginzinho de copas aqui, e aqui tem o 6 de copas, ou seja, existe aqui algo que pode estar ligado também, tá? As coisas ficarão melhores a partir de agora, certo? Eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura. Gratidão, meus queridos. Até mais.